Simbora, vamos nessa. Deixa eu só conferir aqui os slides. Ok, tudo certinho também. Chega de papo. Questão 17. Um gás ideal satisfaz a equação P1V1T1 igual a P2V2T2, a famosa lei dos gases perfeitos, onde P denota pressão, V denota volume e T denota temperatura em kelvins. Isso significa que em um processo, vamos ter que ler alternativa por alternativa, né? Letra A, adiabático, a temperatura é inversamente proporcional ao volume. Errado. Pessoal, vamos lembrar aqui o que significa adiabático. Adiabático é quando não há troca de calor. O calor é igual a zero, mas apenas isso. A pressão vai ter uma mudança de pressão, vai ter uma mudança de volume e também de temperatura. E como você tem aqui três variáveis variando ao mesmo tempo, né? Até porque, por isso que elas são variáveis, né? Então, se você tem três letrinhas se alterando ao mesmo tempo, eu não posso olhar só para duas delas e falar assim, temperatura e volume é diretamente proporcional. Errado, porque também tem a pressão variando. Também não posso falar, por exemplo, que pressão e volume são inversamente, porque tem a temperatura também variando. Enfim, já fica uma coisa um pouco mais complexa. A gente tem que recorrer à famosa, ou nem tão famosa assim, lei de Poisson. Na lei de Poisson, a gente sabe que a pressão vezes o volume elevado a um expoente gama é um valor constante. Então, o máximo que daria para afirmar é que a pressão ela é inversamente proporcional ao volume elevado a gama, sendo que esse gama é o chamado expoente de Poisson. Mas a questão falou que a temperatura é inversamente proporcional ao volume e não tem nada que nos indique isso, né? Não tem nenhuma lei matemática que possa corroborar com essa afirmação. Então, letra A certamente não é o nosso gabarito. Letra B. Em um processo isotérmico, a pressão é diretamente proporcional ao volume. Errado, é inversamente. Vamos lembrar o que é um processo isotérmico. Temperatura constante, certo? E se a temperatura é constante, se a gente escrever aqui a lei dos gases, PV igual a nRT, uma vez que tudo aqui é uma constante, o N, o R e o T, tudo isso se torna uma constante, então a gente pode afirmar que o produto da pressão pelo volume também acaba sendo um valor constante. Isso faz com que pressão e volume sejam inversamente proporcionais. Para que um produto seja constante, se você aumenta o volume, por exemplo, vai reduzir a pressão, ou vice-versa. Se você diminui o volume, aumenta a pressão, de forma inversamente proporcional. A letra A falou que é diretamente, né? Então também certamente não é o nosso gabarito. Letra C, isobárico, a temperatura é diretamente proporcional ao volume. Perfeito, agora sim temos o nosso gabarito. Isobárico significa pressão constante, certo? E se a pressão é constante, escrevendo aqui a equação de Clapeyron, a gente pode afirmar que existe uma relação diretamente proporcional entre volume e temperatura. Você fixa essa pressão, né? Ela passa a ser constante. Dessa forma, qualquer variação no volume, se você aumenta o volume, por exemplo, vai ter uma alteração também da temperatura de forma proporcional, né? Diretamente proporcional. Dobrei o volume, dobrou a temperatura. Tripliquei o volume, triplicou também a temperatura e assim por diante. Vamos só ver a última para ter certeza que está errada, né? Isométrico. Muita gente nem sabe o que é um processo isométrico, hein? Toma cuidado. Isométrico é sinônimo de isocórico, que é sinônimo também de isovolumétrico. Ou seja, o isométrico é quando o volume do gás permanece constante. Nesse caso, a pressão e a temperatura seriam diretamente proporcionais. Se eu fixar aqui o volume, se esse cara fica constante, então qualquer variação de pressão significa uma variação de temperatura de forma diretamente. E ele falou inversamente, então também está errada a letra D. Prontinho,
Dessa forma, o gabarito, sem sombra de dúvidas, de fato, é a letra C. Vamos para a próxima, então. Questão 18. Duas pessoas conversam dentro de uma sala, enquanto uma terceira está no corredor, posicionada de forma que não pode vê-las, mas pode ouvi-las. Ok? Em relação a essa situação e a diferença entre a percepção visual e auditiva, é correto afirmar que... Vamos ter que olhar uma por uma, né, até achar nosso gabarito. Letra A. O som é uma onda de pressão. Até aí tudo bem. Que se propaga sem sofrer refração e nem atenuação. Poxa, errado. Não tem como, né? O som, assim como qualquer outra onda, ela pode sim sofrer refração, certo? E, professor, o que é atenuação? Muita gente não conhece essa palavra, né? Atenuar não é tão conhecida assim, não é tão usada no dia a dia. Mas é basicamente enfraquecer. Então, atenuar seria você perder energia à medida que se propaga, né? Você vai atenuando, você vai enfraquecendo. E é claro que o som, assim como qualquer outra onda, à medida que vai se propagando, vai ocupando um espaço maior e vai diminuindo a sua intensidade. Então, tem sim refração e tem sim atenuação. Letra B. A luz se propaga em linha reta, mas o som se propaga ao longo de arcos de circunferência. Bom, o som é uma onda tridimensional. Então, se a gente fosse falar das frentes de onda, seriam superfícies esféricas e não circunferência. Circunferência é uma coisa bidimensional, né? Circunferência é algo que se encontra apenas em um plano e ocupa aqui apenas uma linha que faz uma curva, né? Mas o som é uma onda tridimensional, então mais correto seria falar que ela se propaga em superfícies esféricas. E ainda assim seria mais correto usar o termo frentes de onda. As frentes de ondas de uma onda sonora, né? Ela tem um formato esférico, ela tem um formato de uma superfície esférica. Aí sim, mas ele falou que se propaga ao longo de arcos de circunferência, então a letra B também não é nosso gabarito. Letra C. O comprimento de onda do som é muito maior do que o da luz e a onda sonora sofre mais difração. Perfeito. Pessoal, se você lembra de difração, você já lia a questão e já pensava nisso na hora. Difração nada mais é do que a capacidade das ondas de contornar obstáculos. Então, vamos tentar desenhar aqui, né, o que está acontecendo de acordo com o texto. Imagina que está o quarto que ele se refere, né? Na verdade, é uma sala. E aí tem duas pessoas aqui papeando nessa sala. Aqui fora tem um corredor. Você está aqui no corredor. Então esse aqui é você, ó. Escutando a conversa alheia, né? Aqui tem duas pessoas. Vou fazer aqui uma garota e um garoto. E elas estão aqui papeando. A garota falou alguma coisa, por exemplo. Esse som produzido pela garota, ela consegue contornar os obstáculos ao seu redor e passar por fendas, né? Então esse som ele vai passar aqui pela porta e ele se espalha por todo o corredor, ok? Essa é a famosa difração. Agora, a luz não, né? A luz não tem essa capacidade. Por quê? Porque o comprimento de onda da luz é muito pequenininho. O comprimento de onda da luz é da ordem de nanômetros. Então, a luz emitida por essa garota, né? Se você quisesse enxergar, por exemplo, a cabeça dela, você só enxergaria se você estivesse nesse campo daqui, ó. Se você estivesse realmente de frente para a porta, olhando diretamente para a cabeça da garota. Aí você consegue receber raios de luz, né? Que passam aqui pela abertura da porta. Se não, a luz não consegue fazer essa curva, ela sofre pouquíssima difração, né, nos obstáculos do nosso dia a dia, e é por isso que você não consegue ver coisas que estão atrás de uma parede, ok? Então aqui de vermelho é a onda sonora, e aqui de azul seria a onda luminosa. Na verdade eu fiz os raios de ondas da luz, né, os raios luminosos, porque a luz também, a gente pode dizer que ela se propaga em todas as três dimensões, né? Então as frentes de onda seriam mais ou menos nesse mesmo esquema daqui, ok? Faltou a letra D, né? Vamos só ler para ter certeza também. A intensidade da onda sonora é muito maior do que a intensidade da onda luminosa.
Essa aqui seria um excelente distrator, né? Poxa, o som tem mais intensidade, por isso que eu consigo ouvir as pessoas, mas não consigo enxergar. Faz um certo sentido, né? Tem uma certa lógica, só que não tem como comparar a intensidade do som com a intensidade da luz. Poxa, são ondas completamente diferentes, né? A luz é uma onda eletromagnética, o som é uma onda mecânica, então assim, são muito, muito diferentes para a gente poder comparar a intensidade. Sem contar que você usa sentidos diferentes para enxergar e para ouvir. Né? Para ouvir você está usando aqui o seu tímpano, para enxergar você está usando sua retina. Então são órgãos diferentes do seu corpo, são detectores diferentes, então não dá para comparar essas intensidades. E mesmo se pudesse, não é o que melhor explica o que está acontecendo. Né? Você não consegue ver porque a onda luminosa não consegue fazer essa curva. Questão 19. Em um forno de micro-ondas, um campo eletromagnético oscilante é usado para aquecer alimentos rapidamente. Suponha que uma lasanha está sendo aquecida e considere as informações abaixo. Ok, primeira afirmação. O prato giratório evita que certos pontos da lasanha recebam um campo eletromagnético pouco intenso e não se aqueçam. Pessoal, perfeito. Se você não sabia disso, você está sabendo agora. Aquele prato giratório é para evitar que algum ponto do alimento fique exatamente sobre um nó da onda estacionária. Porque se ele ficar permanentemente em cima de um nó, ele não vai ser aquecido. E na hora de comer a comida, você vai ter ali uma região quentinha e algumas partes da comida que basicamente não foram aquecidas, estariam ainda geladas. Né? Então, assim, para evitar que isso aconteça, o prato fica girando e assim todos os pontos da comida passam por vários pontos dentro do forno. Aqui eu fiz até um desenhozinho, ó. Seria uma onda eletromagnética, em que eu estou representando apenas o campo elétrico, né? E dentro do forno você tem esse formato de uma onda estacionária. Aqui a gente tem o ventre, aí chega um ponto de nó, certo? Aí tem outro ventre, e aí mais um ponto de nó, e outro ventre, e assim por diante. Não sei exatamente quantos que teriam, né? Mas teria aqui alguns ventres e alguns nós dentro do forno. Então esses pontos aqui, ó, eles basicamente não têm energia. Esses pontos aqui não têm vibração do campo elétrico. E por isso, o alimento que fica nesses pontos, ele não será aquecido. Isso já foi, inclusive, questão da prova do Enem. Então, primeiro, vou dar o checkzinho, né? Tá correto, faz sentido. Vamos ver a próxima. Afirmação 2. O campo eletromagnético faz oscilar as moléculas de água presentes na lasanha, gerando um processo que resulta em aquecimento. Perfeito, é assim que funciona o aquecimento pelas micro-ondas. A ideia é, o campo elétrico ele consegue aplicar força em partículas carregadas, né, em partículas que possuem polos elétricos. Não exatamente carregada, ela não tem que ter carga elétrica resultante, mas ela tem que ter uma polarização, né, moléculas polares. E a água é um excelente exemplo de molécula polar. A água, para quem não se lembra, é assim, ó. Você tem a região do oxigênio, que é o maior átomozinho, né? E aqui é a região dos hidrogênios, que são átomos menores. Ela tem uma geometria angular, né? Então fica tipo assim. Acontece que na região do oxigênio, como ele é mais eletronegativo do que os hidrogênios, essa região aqui vai ter uma carga mais para negativa. Ela vai puxar mais os elétrons para ele. Então aqui eu faço sinais negativos para representar essa carga dupla negativa. Enquanto isso, os hidrogênios ficam com menos concentração dos elétrons, né? E acabam tendo carga positiva. Isso é uma molécula polar, certo? E essa molécula polar, na presença do campo elétrico, ela começa a rotacionar. Quando o campo for para cima, a carga positiva é empurrada para cima, a negativa é empurrada para baixo. Mas daqui a pouco o campo vai girar, né? O campo vai mudar sua orientação. Era para cima, vai ficar para baixo, a molequinha é forçada a rotacionar para baixo. Daqui a pouco ela gira de novo, daqui a pouco ela gira de novo, e assim por diante. Esse movimento giratório, né, da molécula significa aumentar seu grau de agitação. E aumentar o grau de agitação significa dizer que você está aumentando a temperatura, você está aumentando o grau
de agitação das partículas. Essas moléculas de água acabam passando essa vibração para as outras moléculas e aquece todo o alimento, né? Não só a água, mas todo o alimento que possui água acaba sendo aquecido, né, por atrito entre as moléculas. Então 2, correto, né? Faz sentido. É assim que funciona o aquecimento pelas micro-ondas. E terceira afirmação, o campo eletromagnético atravessa completamente a lasanha, fazendo com que seja aquecida de forma homogênea. Essa questão está errada, mas assim, ele podia ter deixado um pouco mais claro, né, que essa palavra aqui seria... Na verdade ele deixou claro, né, porque está escrito completamente, então tá bem claro que está errado porque não é completamente que a onda consegue atravessar, uma parte dela vai ser absorvida, óbvio, né, até porque se não fosse absorvida, não faria sentido ter o aquecimento. Mas o problema aqui é o seguinte, quando a gente compara o forno de micro-ondas com o forno tradicional ele esquenta pelo aquecimento do ar. Então, na verdade, no forno você esquenta o ar e o ar em contato com o alimento acaba passando esse calor para dentro do alimento. Só que no forno você começa a esquentar o alimento de fora para dentro, até porque é a superfície externa do alimento que está em contato com o ar, certo? Então, se é o ar que fica quente e o ar tem que passar calor para o alimento, ele começa esquentando pela superfície do alimento. E às vezes acontece de no forno tradicional você ter ali a parte de fora do alimento, né? A superfície externa já praticamente queimada, né? Tá muito, muito cozida, só que por dentro dele ainda tá cru, né? Isso é comum acontecer no forno tradicional. No micro-ondas, não. No micro-ondas, como a gente está falando de uma onda eletromagnética que atravessa o alimento, poxa, você consegue esquentar esse alimento de uma forma muito mais homogênea comparado com o forno tradicional. Então, o problema do item 3 foi esse. Ele falou que vai aquecer de forma homogênea e a gente escuta muito falar sobre isso, né? Porque no micro-ondas você tem um aquecimento mais homogêneo do que no forno tradicional. Então, acaba induzindo a pessoa a achar que o item está correto, né? Mas o problema está nessa palavra aqui, ó, que vai atravessar completamente a lasanha, tá? Isso não é verdade. Ela vai sendo parcialmente absorvida enquanto vai atravessando essa lasanha, ok? Então, item 3, errado. Mas a parte do homogênea, se você comparar com o forno tradicional, faz sentido. Seria uma afirmação correta se ele falasse em comparação com o forno tradicional. O forno de micro-ondas aquece de uma maneira mais homogênea. Perfeito, item correto. Bom, então nosso gabarito, 1 e 2, letra D de dado. Nem poderia ser as 3, né? Porque não tem alternativa sobre isso. Então talvez isso não faria você errar caso você pensasse que a terceira estaria correta. Então vamos lá, questão 20. Uma pessoa arremessa verticalmente para cima uma bola de tênis que permanece 8 segundos no ar até retornar à mão do arremessador. Desprezando-se a resistência do ar e considerando-se que o traço mais espesso representa a velocidade da bola, então o traço mais espesso é o gráfico da velocidade, e o mais fino representa a aceleração. Então, qual gráfico expressa qualitativamente o comportamento dessas duas variáveis ao longo do referido tempo? Bom, o que a gente tem que lembrar aqui? Quando você arremessa uma bolinha para cima, você tem aqui o problema de um lançamento vertical, né? Você vai ter a única aceleração sendo a aceleração da gravidade, porque a única força que atua sobre essa bolinha seria a sua própria força-peso. Então você tem aqui um vetor velocidade inicial para cima, famoso V0, só que durante toda a trajetória vai atuar sobre a bolinha uma aceleração igual à aceleração da gravidade. E você tem aquele movimento clássico, né, de subir freando, você sobe no movimento retardado, atinge o ponto mais alto, em que ela para instantaneamente e depois retorna até a mesma altura, né, de onde saiu das mãos do arremessador, ok? Na hora que ela estiver chegando aqui, ó, a velocidade para baixo é igual em módulo à velocidade de lançamento, até por uma conservação de energia, né? A energia sendo conservada, ela tem que chegar aqui com uma velocidade final que em módulo é igual à velocidade inicial.
E aqui em cima, a velocidade seria igual a 0. E você costuma colocar o eixo y aqui para cima, né? Começando exatamente dessa posição em que a bolinha foi arremessada. Perfeito. E aí, como é que se comportou a velocidade e como é que se comportou a aceleração? Começando com a gravidade, pessoal, a gravidade, né, que é a aceleração, ela é constante. Aqui não tem nem o que discutir, né? A aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado e ponto final. Não faz sentido nenhum pensar que ela ficou mais acelerada ou menos acelerada durante a trajetória. Tem muita gente que confunde os conceitos, né? E acaba pensando que aqui em cima a aceleração é 0. Não. É a velocidade que é 0. A aceleração continua igual à gravidade. Até porque se a aceleração fosse 0 e a velocidade também fosse 0, ela ia parar e ficar parada no ponto mais alto, que seria um completo absurdo, né? Então, no ponto mais alto, a aceleração não é 0, continua igual à própria aceleração da gravidade, tá? Bom, já vamos tentar eliminar algumas alternativas com isso. Se a aceleração tem que ser constante, olha só, a letra B já elimina, né? O gráfico de aceleração já está errado, e a letra D também já elimina, o gráfico de aceleração também já está errado. Então, ou a aceleração tem que ser constante e negativa, ou ela tem que ser constante e positiva. Prof, mas como é que eu vou saber? E aí que tá, você não sabe. Tanto faz. Se a aceleração é positiva ou negativa, depende única e exclusivamente de um referencial. A questão coloca algum referencial pra gente? Não. Então quem escolhe o referencial? Você. Se é você que escolhe o referencial, a aceleração pode ser constante e positiva, se você colocar o referencial para baixo, ou ela pode ser constante e negativa, se você colocou o referencial para cima. Como eu, no meu desenho, coloquei o referencial para cima, então minha aceleração seria um valor negativo. Então, no meu referencial, eu já poderia dizer que a letra A é que seria o nosso gabarito. Porém, vamos ver agora como se comporta a velocidade. E toma cuidado, a velocidade não é constante, né? A velocidade ela é variável porque tem aceleração, mas ela é uniformemente variada. A gente está falando de um move. De acordo com as equações do move, a velocidade é igual a V0, que é a velocidade inicial, certo? Mais AT, aceleração vezes o tempo. Ou seja, em função do tempo, nós temos uma equação de primeiro grau. Se a equação é de primeiro grau, você tem que ter obrigatoriamente o gráfico de uma reta. Tudo que se comporta como uma equação de primeiro grau, graficamente, acaba tendo o formato de uma reta. E aí que tá, essa reta tem que ser ou crescente ou decrescente, e não as duas ao mesmo tempo. Poxa, não faz sentido nenhum o que ele coloca aqui na letra A para o gráfico da velocidade, né? Ele faz aqui uma reta crescente, aí de repente fica decrescente. Poxa, por que isso, né? Só se ele tivesse mudado o referencial, mas ainda assim tá errado. Até porque no instante 4 é um instante que ele tá parado, ó. No instante 4 é esse instante aqui, ó, em que a velocidade deveria ser 0. E ele colocou ali como sendo uma velocidade máxima. Errado, com certeza. A velocidade aqui não é o valor máximo, sim o valor 0. E também no lançamento, agora que eu reparei, né? Ele começou do 0, poxa, não pode não, né? Como é que você lança uma coisa para cima e você fala que a velocidade começou no 0? Poxa, então realmente tá muito errado, né? Tá muito errado mesmo. Poderia até ser crescente, mas tinha começado aqui, ó, de um valor negativo, passar pelo 0 e depois chegar nos valores positivos, ok? O que nos deixa só com a letra C. Por eliminação, certamente o gabarito tem que ser a letra C. Você tem ali a aceleração constante e, ao mesmo tempo, a velocidade com uma reta constante, né? A velocidade é uma inclinação constante, ela é uma reta sempre decrescente, inclusive passando aqui pelo 0 no instante 4, que seria na metade do movimento, né? Então ele começou aqui direitinho, com valor positivo, terminou aqui com valor negativo, excelente, né? Então teve a inversão do movimento, a aceleração foi constante, né, o tempo todo, então também está certinho, perfeito. Só tem um pequeno problema, que é o que fez essa questão ter sido anulada. E aí, pessoal, vocês sabem me dizer qual é esse problema? Vocês já perceberam aí o porquê que ela foi anulada? Exatamente igual o Gabriel falou, mas pode ser o contrário também, tá, Gabriel? Eu podia pensar que perfeito. Ou a aceleração seria negativa, que inclusive seria de acordo
com o meu referencial, né? Então, de acordo com o meu referencial, a velocidade inicial é positiva e a final é negativa. Então, de acordo com o meu referencial, a velocidade está certa. Começou positiva, terminou negativa. Mas a aceleração é que devia estar aqui na parte de baixo e não na parte de cima. Ou vice-versa, né? O que não pode é o jeito que ele fez, colocando uma aceleração positiva e a velocidade também positiva, né? Poxa, os dois começando com valores positivos, sendo que um é para cima e o outro é para baixo. Ou até mesmo uma análise mais matemática, tá, gente, do que está acontecendo. Nessa equação de primeiro grau, quem define a inclinação é a aceleração. O tal do coeficiente angular, lembram disso? É esse carinha daqui, ó, que multiplica a variável tempo, que vai decidir se a reta é crescente ou decrescente. E aí pensa comigo, se esse valor fosse positivo, se essa aceleração fosse positiva, que é o que ele indica no gráfico, a reta tinha que ser para cima. Da velocidade, né, tinha que ser para cima e não para baixo. Ou seja, essa incoerência entre a aceleração e a velocidade é o que fez a questão ter sido anulada. Mas assim, dava para ver que o gabarito sairia como sendo a letra C só pelos absurdos que aparecem nas outras três alternativas. Questão 21. Microscópio composto é um instrumento que emprega duas lentes convergentes, dispostas conforme o esquema a seguir. Pzão representa o objeto ao ser analisado, que está entre o ponto antiprincipal objeto e o foco principal objeto da lente objetiva. P' e P2' representam as imagens geradas pelas lentes objetiva e ocular, respectivamente. Bom, sobre essa montagem são feitas as seguintes afirmações. Antes da gente ler as afirmações, vamos só dar uma conferida na imagem. Vamos só realmente entender o que está acontecendo aqui. Ó, tudo começa pelo nosso objeto, né? Nosso objeto primário. De fato, aquilo que você está enxergando pelo microscópio, uma bactéria talvez, né? Alguma coisinha bem pequena. Você vai colocar aqui os dois raios de luz. Um raio de luz que vai paralelo e depois de passar pela lente, converge para o foco da lente. Então, esse ponto aqui, ó, seria o ponto focal dessa lente objetiva, né? Vamos chamar essa lente objetiva de lente número 1. E o outro raio de luz que ele desenhou é aquele que passa pelo centro óptico e não sofre desvio. Então, esse ponto aqui, ó, é o chamado centro óptico da lente. Não vai confundir com o centro de curvatura dos espelhos esféricos, tá? Não tem nada a ver. Centro óptico da lente é bem o centro da lente mesmo. Qualquer luz que passe bem pelo seu centro, ela praticamente não é desviada e por isso ele fez essa linha reta. Bom, a gente percebe que esses dois raios de luz vão se encontrar nesse ponto, que é o ponto P', certo? Então aqui nesse ponto teremos a nossa primeira imagem, a imagem primária formada pela lente objetiva. Pessoal, deixa eu ver como é que vocês estão aqui nessa matéria. Caracteriza aí para mim essa primeira imagem que foi formada. Real, virtual, direita invertida, maior, menor ou igual? Mandem no chat, deixa eu ver se vocês estão sabendo. Perfeito, perfeito. É só realmente bater o olho e comparar, né, pessoal? Primeiro, como é que a gente sabe que ela é real? Porque a luz realmente chegou aqui nesses pontos para formar a imagem. Você tem ali a luz de fato chegando naquela região. Quando é virtual, é só o prolongamento da luz que teria se encontrado. Mas aqui não, a luz realmente se encontrou, então a imagem ela é real. Se eu colocasse um anteparo aqui atrás, né? Nesse anteparo, você teria a projeção dessa imagem real. Ela é invertida, obviamente, né? Dá para ver aqui que ela ficou de cabeça para baixo. E ela é maior, aí também dá para perceber, tanto pelo tamanho, né? Dá para perceber aqui que esse tamanho é maior do que esse tamanho, mas também pelas distâncias, tá? Essa imagem P' ficou mais afastada da lente em comparação com o objeto P. E se está mais afastado, naturalmente também fica com tamanho maior. Agora, essa imagem, ela serve de objeto para a próxima lente. Então a gente repete o processo. A luz vai continuar aqui, ó, vai passar pela lente ocular, certo? E ao passar por essa lente ocular, a gente tem também a formação de uma outra imagem. Aí ele faz a mesma coisa, né?
o raio de luz que vai paralelo e passa pelo foco, e depois o raio de luz que passa pelo centro óptico e que não sofre desvio. Mas olha só a diferença, hein? Esses raios de luz, eles não se encontram por aqui. Eles não estão saindo de forma convergente. Eles não vão se encontrar nunca desse lado aqui, certo? E quando você recebe esses raios de luz aqui no seu olho, o que você entende, né, o que o seu cérebro vai interpretar, é como se esses raios de luz estivessem vindo de um único ponto, que seria dado pelo prolongamento aqui desses dois raios de luz. Então é como se você estivesse enxergando algo aqui atrás, ó. Esse algo seria o P2'. Então aqui eu vou fazer nosso segundo carinha, né? Nossa segunda imagem, que teria todo esse tamanho aqui que vocês estão vendo. Então essa é a diferença de uma imagem real para uma imagem virtual. A imagem 2, né? Essa imagem P2', ela é virtual porque a luz não está de fato chegando nessa região. É só o que você acha que está acontecendo. Na hora que a luz acerta o seu olho, como você não sabe que a luz fez curva, na sua cabeça, você vai jurar que essa luz está vindo daquele ponto virtual, ok? Ficou também maior, não inverteu, porque P' já estava para baixo, né? O P2' continuou para baixo, então não houve inversão. Se você comparar o P2' com o P', que é quem originou ele, certo? A imagem seria virtual, direita e maior, né? Claramente ficou maior do que o que estava antes. Bom, agora sim. Entendendo essa trajetória da luz, né, e as características das imagens, vamos ver cada uma das afirmações. Vou dar um zoom aqui de novo. Então, sobre essas montagens, são feitas as seguintes afirmações. Primeira, P' é real, invertida e maior que P, além de se comportar como objeto para a lente ocular, para a próxima lente. Perfeito. A luz continua, atravessa mais uma lente, de forma que essa primeira imagem é objeto para a próxima. Afirmação 2. P2' é virtual, direita e maior que P, pois P', que é invertida, foi desinvertida pela lente ocular. Ela não foi desinvertida, tá? Ela manteve a mesma orientação que a imagem P'. Então o erro foi aqui no final. Se você compara P2' com P, ela não é direita, tá? Ela não é direita. Se você comparar a nossa segunda imagem com o nosso primeiro objeto, teve sim uma inversão. Só que essa inversão aconteceu ao formar a primeira imagem e depois só manteve a coisa invertida. Então, segunda afirmação errada por essa afirmação de que houve uma desinversão. E o 3, o aumento linear transversal desse microscópio é calculado pelo produto dos aumentos lineares transversais da ocular e da objetiva. Perfeito. Como é que a gente faz para demonstrar isso? Não é muito difícil não, tá? É um cálculo bem simples. O que é o aumento linear transversal? Pensando em todo o nosso microscópio, né? Então, vou escrever aqui, ó, que o aumento total, eu teria que pegar a última imagem produzida, que seria o P2', né? E dividir a altura dessa imagem, vou chamar de H', né? Pela altura do nosso objeto. Então aqui, ó, fazendo no desenho, eu tenho uma certa altura para esse cara, vou chamar de H, uma altura para o P', que eu vou chamar de H', e uma altura para o P2', que eu vou chamar, obviamente, de H'. Então, se eu pensar em todo o microscópio, o que eu vejo? Eu vejo esse cara. E o que eu comecei? Comecei com esse cara. Então, quanto que aumentou do início até a última imagem? Aumentou isso daqui, certo? É só dividir as duas alturas. Só que agora eu vou multiplicar e dividir por H'. Esquisito falar rápido, né? H', parece que eu estou chamando a galinha, mas é o H com aquele tracinho, certo? Na hora que eu multiplico e divido por H', eu vou só reorganizar agora os termos, tá? Vai ficar assim, ó. A ampliação total produzida é igual a H2' sobre H' vezes H' dividido por H. Eu só troquei aqui as ordens
E eu posso fazer isso tranquilamente porque quando tem multiplicação, divisão, a ordem não importa muito, né? Você pode reorganizar os termos como você preferir. O problema é se tivesse soma, subtração, né? Tem que tomar cuidado. Mas produto e divisão não tem problema. Agora eu quero que vocês vejam o seguinte. O que é esse cara daqui, ó? H2' por H'. E o que é o segundo cara, né? A segunda fração. H' sobre H. Se você pensar bem, essa primeira fração seria o aumento produzido pela segunda lente, pela lente ocular. Então aqui, ó, é o aumento produzido pela lente ocular. Pois o que fez a lente ocular? Aumentou esse cara P' para P2'. Então você faria ali a divisão dessas alturas, né? E o que é o segundo termo, a segunda fração? Poxa, vai ser justamente o aumento produzido pela objetiva, que é a primeira lente. O que fez a primeira lente? Ela aumentou esse P, né, esse objeto P, para o tamanho do P'. E seria só dividir as duas alturas. Então, realmente, o aumento total produzido é dado pelo produto entre os aumentos que cada lente acabou produzindo. E perceba que eu posso continuar aqui infinitamente, né? Eu posso colocar ainda uma outra lente, né? Uma terceira, uma quarta, quinta. E quanto mais lentes você tem, é só sair multiplicando o aumento que todas elas produzem. Então, terceira afirmação está correta. O aumento total é só multiplicar todos os aumentos. Então, temos a primeira e a terceira. Gabarito letra D. Questão 22. A queima de lenha produz cerca de 14,3 megajoules de energia por quilo. Considerando-se o calor específico da água em torno de 4.200 joules por quilograma graus Celsius, em uma caldeira com eficiência de 70%, a gente quer saber quantos quilogramas de lenha seriam necessários, aproximadamente, para elevar em 10 graus Celsius a temperatura de 10.000 litros de água. Isso, claro, considerando o sistema isolado. Bom, antes da gente começar a resolver, só algumas observações sobre o texto. E isso eu já tenho percebido que a prova da UFO costuma errar, né, constantemente, né? Toda prova tem esses mesmos erros, que são erros de escrita. Pessoal, joules não se escreve com essa letra maiúscula, tá? Joules não se escreve com letra maiúscula. Claro que a pessoa que se chamou Joule, né, que recebeu essa homenagem, o nome dele usava a letra maiúscula. E é por esse mesmo motivo que a gente não pode usar a letra maiúscula para se referir à unidade de medida que homenageia essa pessoa. Porque senão pode gerar uma certa confusão, né, em quem está lendo sobre, poxa, é a pessoa ou é a unidade de medida? Aqui nesse contexto, claro que não tem essa confusão nenhuma, mas por regra gramatical, você não escreve letra maiúscula só se você quiser se referir à pessoa de fato. Mesma coisa com Newton. Você vai fazer uma prova de segunda fase, por exemplo, aí você vai escrever, né? Ah, blá, 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 minha resposta deu 72 Newton. Se você escrever assim, ó, poxa, tá errado. A pessoa vai ficar, ué, Isaac Newton? O que Isaac Newton tem a ver com isso? Se você quer escrever Newton como sendo a unidade de medida, é letra minúscula. Minha resposta deu 72 newtons, letra minúscula, porque isso aqui é só a unidade para se medir força. Mas se for abreviar, aí sim, abreviado é 72 N maiúsculo. Blá, blá, blá. Tá? É uma diferença aqui que faz... É uma diferença importante, né? Que é relevante se você fazer uma prova aberta e tem que escrever. Sem contar o mega, né? Esse mega aqui, cara, por que ele colocou maiúsculo também não sei. É Mega Sena, né? O nome de uma coisa. Assim, se for só o mega, por mega, prefixo mega, não se coloca letra maiúscula. Mesma coisa que pro quilograma, pelo amor de Deus, esse quilograma também tá errado. O K do quilograma é minúsculo, é quilograma, tá? Um Kzinho minúsculo. Se você coloca um K maiúsculo, quilograma. Pode confundir com o quê? Kelvin, grama. Kelvin, de temperatura, vezes grama. Claro que nesse contexto não vai ter essa confusão, porque ele falou que é calor específico e a gente sabe que é calor específico, mas, por regra gramatical, você não coloca o K de quilo maiúsculo, não tem como, tá? Não faz sentido. O M do mega, gente, só é maiúsculo quando você vai abreviar, tá? Então, como é que seria isso aqui abreviado? Ó, vou escrever aqui direitinho. Seria Mzão
Joule. Exagerei um pouco, né? Seria MJ, os dois maiúsculos, né? O M maiúsculo do Mega e o Joule maiúsculo, né? O J maiúsculo do Joule. Mas por escrito, cara, não faz sentido, tá? Por escrito é Mega, normal, igual qualquer palavra começa com letra minúscula, né? E o Joule também, começando com letra minúscula. Mas enfim, né? Só um desabafo aqui, porque a prova da UFO faz isso constantemente, né? E numa prova discursiva, é bom vocês saberem escrever da forma correta. Mas vamos para o que interessa, vamos resolver a questão. Primeira coisa a se fazer é: quanto de calor eu preciso para elevar a temperatura de 10.000 litros de água em 10 graus Celsius, tendo esse calor específico para a água? Então aqui eu vou usar a fórmula do Ki-macete. Calor é igual a massa de água vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Quanto que vale a massa de 10.000 litros de água? Poxa, 10.000 litros é a mesma coisa que 10.000 quilogramas, tá? Para água, 1 litro é 1 quilo. Ponto final, é sempre assim. É uma constante que é importante vocês conhecerem. Devia ter na contracapa da prova, né? Se não apareceu no texto, devia ter em alguma parte da prova essa informação relevante. Então aqui eu coloco já a massa de 10.000 quilogramas. Calor específico já está em joules e quilograma também, então tá tudo certo, né? Tudo no sistema internacional. 4.200. E a variação de temperatura, eu quero 10 graus Celsius. Resultado disso, quantidade de calor fica 42. E é só acrescentar esse tanto de zero que acaba aparecendo, né? Vamos contar aqui comigo. Ó. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zerinhos, então 42 vezes 10 a sétima joules. Perfeito. Porém, but, contudo, todavia, no entanto, entretanto, isso aqui é o que de fato foi convertido em calor para a água. Ele falou ali no texto que a caldeira tem eficiência de 70%. Ou seja, nem tudo que está sendo queimado ali da lenha, né? Nem todo o calor liberado na combustão da lenha é de fato usado no aquecimento da água. Então, se isso aqui corresponde a 70%, vamos fazer aqui uma regrinha de 3 para ver quanto que seria 100% do calor liberado pela queima dessa lenha, certo? Essa regra de 3 pode fazer assim, ó. Se eu tenho 70% sendo equivalente a 42 vezes 10 a sétima joules, então 100% do calor liberado é igual a X. Resolvendo essa regrinha, fica X é igual a 100 vezes 42 vezes 10 a sétima sobre 70. Elimina aqui alguns zerinhos, né? Bye, 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 bye. 42 com 7 dá 6, 6 com 10 dá 60. Ou eu posso deixar apenas como 6 vezes 10 a oitava joules de calor. Prontinho. Agora sim, é esse valor daqui que corresponde ao calor liberado pela queima da lenha. Isso aqui que de fato nos interessa. O 42 que eu achei antes é o quanto que a água absorveu. Mas se isso só vale 70%, o 100% mesmo seria todo esse valor de 6 vezes 10 a oitava. E agora é mais uma regra de 3, porque ele falou no texto que cada 1 quilo de lenha, né, queimada produz 14,3 megajoules. Ué, então aqui do lado vai ficar assim, 14,3 mega, que significa 10 a sexta, joules, está para cada 1 quilograma de lenha. Então, para conseguir esse valor de 6 vezes 10 a oitava, quantos quilos que nós vamos precisar? Vou chamar aqui de massa M, né? Quanto de massa vamos precisar? Vai ficar então que a massa M é igual a 6 vezes 10 a oitava, dividido por 14,3 vezes 10 a sexta. Logo, a massa M fica 6 vezes 6 sobre 14, mais ou menos 0,5. Vai ficar um pouco menor que 0,5, né? 6 sobre 14 vai dar 3 sobre 7, mais ou menos, ó. Aproximadamente 3 sobre 7 vezes um 10 a segunda, né? Subtrai ali os expoentes.
Então, na verdade, fica uns 300 dividido por 700. E aí, dividido por 7, perdão, né? 300 sobre 7. E é só a gente ver, então, agora quanto que fica mais ou menos de acordo com as alternativas. Poxa, vamos ser esperto, né? 300 sobre 7. Se fosse 280 sobre 7, todos concordam que a resposta seria 40, né? Como é um pouco maior que 280, eu tenho 300 sobre 7, vai ficar um pouquinho maior que 40. E das alternativas só pode ser a letra A, né? Então, certamente, essa massa é de aproximadamente 42 quilogramas. Que é coisa pra caramba, né? 42 quilos de lenha para poder aumentar 10 graus Celsius de 10 mil litros de água. Apesar também de que é água pra caramba, então faz sentido, né? Para aquecer 10 mil litros de água, precisa de 42 quilogramas de lenha queimada. Questão 23, totalmente teórica, e o próprio texto nos dá a resposta, né? Só realmente saber interpretar o que ele está colocando. Na década de 1920, o astrônomo Edwin Hubble observou que a maioria das galáxias identificadas pelo telescópio estavam se afastando da Via Láctea, a nossa galáxia. Esse dado melhorou nossa compreensão do universo, pois fundamentou a proposição de que ele está o quê? Está em expansão? Está em movimento? Está em rotação? Está estático? E aí, o que isso prova sobre o universo? O fato de você observar para várias direções diferentes, então você começa a observar para diversas direções ao redor da Terra, e para todo lugar que você olha no universo, você repara que as outras galáxias, que as outras estrelas estão todas se afastando da Via Láctea. Poxa, só pode ter uma explicação, né? Que seria o universo em expansão. Fazendo uma analogia, né? Eu vi essa analogia uma vez e achei isso muito legal. É como se você pegasse uma bexiga, por exemplo. Pega aqui um balãozinho de festa, né? E nessa bexiga, você vai fazer aqui alguns pontinhos com uma caneta. Você pega um canetão, por exemplo, faz algumas marquinhas aqui, ó, ao longo do balão, como se fossem as galáxias, né, as estrelas ao longo do universo. Claro que é só uma analogia, tá? As estrelas não ficam todas sobre uma mesma superfície, como se fosse um grande balão, tá? Mas agora imagina que esse balão vai inflando. O que acontece com esses pontinhos vermelhos que eu acabei desenhando aqui dentro, né? Vou pegar aqui, ó, vou aumentar. E, obviamente, fiz de uma forma bem exagerada, mas obviamente todos os pontinhos ficaram mais afastados um do outro. Se você pega, por exemplo, quaisquer dois pontinhos, esses dois aqui, ó, eles ficaram mais afastados um do outro. Se eu comparo esses dois aqui, ó, eles também ficaram mais afastados um do outro, e assim por diante. Também ficou maior, mas é porque eu acabei aumentando tudo ao mesmo tempo, né? Se eu tentar talvez diminuir para ficar um pouco mais correto, aqui da espessura, né? É claro que as estrelas não incharam junto com a expansão, né? Claro que não. Mas todas elas se afastaram um pouquinho mais do que antes. Perceba que isso só é possível, né? Todas se afastaram de todas, se a gente pensar que o balão está expandindo, que o universo está em expansão. As outras não fazem o menor sentido, né? A letra B fala em movimento. Poxa, se eu pegar aqui esse balão e só começar a movimentar ele para o lado, por exemplo, isso não significa, né, que as estrelas e as galáxias vão estar se afastando, que esses pontinhos vermelhos vão estar se afastando, né? Não muda absolutamente nada. Em rotação, seria um tanto quanto esquisito, né? Alguns poderiam estar se aproximando, talvez, outros se afastando. Rotação é algo um pouco mais complexo. E estático, com certeza não, né? Estático, com certeza, não faz o menor sentido, senão a distância entre as estrelas e galáxias deveriam ser todas constantes. Então, nosso gabarito, letra A, é uma prova de que o universo está em expansão. E se você voltar à fita, pensa assim, poxa, hoje a gente sabe, de forma experimental, temos provas concretas, tá? Não é teoria não, temos provas científicas de que o universo está se expandindo. Então, se você voltasse no tempo, se você rebobinasse a fita, significa que no passado ele teve origem nessa grande explosão que é o tal do Big Bang, e nessa explosão criou-se o próprio espaço-tempo. Antes disso, ninguém sabe o que tinha, né? É só teoria, ninguém tem como provar o que tinha antes, mas nessa explosão do Big Bang é quando se criou a definição de espaço e o tempo começou a contar, certo? O
tempo começou a acontecer. Vamos para a última então, preparados, preparadas? Questão 24. Navios usam sistemas para manter o equilíbrio nos quais bombeiam água do mar, que nesse caso recebe o nome de água de lastro, para dentro ou para fora de tanques construídos em sua estrutura. Então entenda, água de lastro nada mais é do que água do mar, só que você está colocando ele para dentro do navio, servindo ali como um peso, né, como um lastro para esse navio, e por isso acaba sendo chamada de água de lastro. O esquema abaixo representa um corte transversal de um navio de carga, em que N indica o nível de segurança que a parte submersa do navio deve atingir para que a embarcação não corra risco de tombar. A fim de retirar a carga da embarcação e manter o nível de água do mar na posição N do casco do navio, deve-se fazer o que então? Deve-se encher com água? Deve-se esvaziar a água do lastro? Manter o mesmo volume de água do lastro? Encher com água de lastro? Enfim, eu estou tirando carga, né? Estou desabastecendo esse navio e eu quero mexer ali naquele reservatório de água. Bom, vamos pensar assim, ó. Em um certo momento, antes da retirada da carga, o tempo todo, na verdade, né? Não só num certo momento, mas nós temos aqui o peso do navio, toda a força-peso do conjunto do navio, que está sendo equilibrada pela força normal. Força normal não, perdão, força de empuxo, né? O empuxo é a força vertical para cima que a água exerce sobre o navio. E é o que mantém ele em flutuação, certo? É o que permite que ele fique equilibrado e flutuando sobre as águas. Então, na hora que eu começar a retirar a carga, pessoal, o que vai acontecer com essas forças? Né? Eu vim aqui, ó, comecei a tirar esses pacotinhos. Todos concordam que o peso dele vai diminuindo? Né? À medida que eu vou tirando a carga ali de cima, o peso, à medida que a carga for sendo tirada, o peso acaba reduzindo. E se o peso diminui, obviamente, quem começa a ganhar esse cabo de guerra, que antes era um empate, né? Antes o empuxo estava se equilibrando com o peso. Mas se o peso vai ficando menor, o empuxo começa a ganhar. Se o empuxo começa a ganhar, o barco começa a subir. Então ele fica menos submerso, né? Ele começa a subir em relação a esse nível de segurança. Então o que a gente tem que fazer para compensar isso? Eu tirei a carga, a tendência é que ele fique boiando cada vez mais para cima, né? Com menos volume submerso, mas isso pode ser perigoso, né? Ele vai sair daquela linha de segurança. Eu preciso encher o reservatório com água, tirar mais água do reservatório, ou não faz nada e deixa o barco subir aí? E aí, pessoal, obviamente, qual é a nossa resposta? Encher, esvaziar ou manter a mesma água de lastro? Perfeito. Obviamente, temos que encher, certo? Então, você vai tirando carga. Para compensar essa retirada de carga, você vai colocando cada vez mais água dentro desse reservatório, né? Então, você vai enchendo aqui com essa tal água de lastro, mantendo sempre o equilíbrio do navio, né? Mantendo sempre ali o mesmo peso pro navio. Agora é só procurar, então, nosso gabarito. Vamos ver aqui, letra B e C já vou eliminar, né? A letra B fala esvaziar a água, a letra C fala para manter, não vou nem ler o restante. Agora a letra A, encher com água de lastro o reservatório, de modo a aumentar o peso do navio e diminuir a pressão da água do mar sobre o casco da embarcação. Poxa, ficou meio esquisito isso, né? Ele tá falando como se fosse mudar o empuxo, né? Você vai aumentar o peso e vai diminuir a pressão da água do mar sobre o casco. Não, com certeza não, né? A ideia é manter o barco no mesmo nível. A ideia é manter esse navio sempre no mesmo nível, a mesma parte submersa. Ele não vai nem afundar e nem flutuar mais. Então ele não vai ter mudança dessa pressão da água sobre o casco da embarcação. Ele começa certo, mas justifica de uma forma completamente errada. Errada e confusa ainda por cima, né? Letra D. Encher com água de lastro o reservatório, de modo a preservar o peso total original do navio e o empuxo que age sobre ele. Perfeito. Então, como ele não fica nem mais nem menos submerso, o empuxo também não sofre qualquer alteração. Simplesmente o peso continua igual e o empuxo também continua igual. Gabarito, letra D.